Olá pessoal, tudo bom? Por que eu tô gravando esse vídeo? Além de encher o saco de vocês. Basicamente é o seguinte, eu queria comentar, porque eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, sobre o depoimento hoje da presidenta afastada Dilma Rousseff no Senado Federal. E uma das coisas que eu mais escutei hoje, escutei até me dar enjoo, ou como os juristas gostam de falar, ad nauseam. Não sei nem falar isso, ad nauseam. A galera da Letras me ajuda porque eu não sei falar essas porras, não. Não, porque esse julgamento é um julgamento que ele não é apenas jurídico, é um julgamento jurídico político. E se eu escutar gente que é professor da USP falando essa porra, dá uma tristeza. Eu queria tentar desmontar um pouquinho esse argumento. Antes de mais nada, eu queria dizer algumas coisas para vocês. Eu estou falando usando o pouco conhecimento jurídico que eu tenho, é fato. Eu acumulo 2 anos no total de curso de Direito em 2 universidades fuleiras, na Uninove e na Unip, sendo que acumulo dívida nas duas. Então, eu estava tentando fazer... Tô meio de bode do direito, mas, enfim, esse é outro aspecto. Mas eu não sou um jurista propriamente dito, tá? Eu apenas estudo isso por conta própria e por hobby, porque eu gosto, tá? E de tanto escutar a gente falando abobrinha, eu me deu vontade de gravar esse esclarecimento para ajudar as pessoas a entenderem de uma forma mais prática, mais fácil, sem juridiquês, sem, enfim, para tentar mostrar para as pessoas qual é a diferença de um julgamento puramente jurídico, de um julgamento jurídico político e alguns outros conceitos que estão emanados aí, tá? Primeiro, pedalada fiscal é crime? O que é pedalada? De acordo com o termo cunhado pela mídia, né? Primeiro, uma pedalada fiscal é você pegar, usar de uma contabilidade criativa, digamos assim, para você fazer de conta que suas contas estão melhores do que elas estão. Ou você, basicamente, deixar de pagar. Imagina que você tem o aluguel da tua casa. E eu falo disso com propriedade porque eu já passei muito por isso. Meu aluguel vai atrasar. Não tenho dinheiro para pagar esse mês. E eu sei que se eu atrasar 2 meses seguidos, a imobiliária já entra com o processo de despejo contra mim. O que eu faço? Eu atraso um mês de aluguel, vou enrolando os caras. Quando chega um dia antes de vencer o próximo, eu pago esse anterior. Pago com juros, mas pago. Eu tô tomando dinheiro emprestado da imobiliária ou do dono da casa? Não. Eu só deixei de pagar. Eu tô dando uma pedalada nele. Como se você chegasse e dava um pescotapa no teu credor e fala, ó, ups, só mês que vem. Isso é uma pedalada. Isso é crime? Não. Quando sou eu que tomo as pedaladas, eu queria que fosse, mas não é. Vamos lá. Mas a gente não está falando de crime, nós estamos falando de crimes de responsabilidade. O que são crimes de responsabilidade? Crimes de responsabilidade são aqueles crimes que eles são definidos em uma lei específica, que são crimes que podem tirar um presidente da república do poder. Se a gente descobrir que a Dilma, em 97, deu um tiro na cabeça de alguém, ela não vai poder ser julgada até o final do mandato dela. Porque quando você coloca alguém no poder por meio do voto, você assume que aquelas pessoas estão confiando plenamente naquela pessoa que foi eleita para que ela cumpra a agenda que ela prometeu durante a campanha. Portanto, essa pessoa fica imune. Não vou falar persecução penal, que é muito técnico. Ela fica imune a ser processada, a não ser pelos crimes de responsabilidade, enquanto durar o mandato dela. Pra que a Constituição fez isso? Tem um motivo. Fala que a Dilma comeu criancinha. E aí ela vai ser processada, vai ter exposição midiática, vai dar uma... Não, ela não pode ser processada durante o mandato dela, para ela poder governar em paz. A menos que ela cumpra um crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade, como qualquer outra legislação, ela tem que respeitar o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Olha, eu sou careca e eu uso boné. Digamos que amanhã o Congresso do interino aí resolve editar uma lei em benefício do José Serra, que anda se sentindo muito sozinho, e diz o seguinte, olha, a partir de hoje é proibido careca usar boné. Se você é careca, você tem que viver sem boné, afinal de contas, se José Serra pode, todo mundo tem que poder. Aí a polícia bate daqui a uma semana na minha casa e fala, nós vimos que você gravou esse vídeo uma semana atrás e você estava de boné no vídeo, você é careca. Eu estou indo lhe prender.
eu vou virar para eles e falar: amigo, pera, eu não sabia que ia virar crime. E esse vídeo eu gravei antes de ser crime e agora que é crime. Ou seja, você entende que a lei ela não pode punir condutas anteriores porque ninguém sabe prever o futuro para saber se aquilo vai virar crime ou não. Então, já que eu não posso prever o futuro para saber se o que eu estou fazendo agora vai ser crime ou não, eu não posso ser acusado por um crime a menos que exista uma lei que diga que aquilo é crime. A partir do momento que aquela lei existe, aí eu não posso nem alegar que não conheço a lei, porque acho que é a lei de introdução. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando não conhecê-la. Ou seja, o que é lei, a lei tem que ser cumprido mesmo que você não conheça. Se a lei futura eu não tenho como saber. Então, portanto, eu não posso ser julgado por isso. E aquele negócio de que a lei só retroage em favor do réu? Digamos que estava um sol do capeta, eu já sabia que tinha tido a lei, e eu falei, cara, eu vou arriscar e eu vou sair de boné na rua, porque tá muito calor e se sol pegar na minha careca vai me matar. E eu saio de boné na rua. E tem uma tática aqui na esquina. Me fudi. Pego 10 anos de cadeia. E fico preso lá por 10 anos porque estava usando boné sendo careca. Quando eu estou com 5 anos de prisão, muda-se a lei. Fala, porra, é uma idiotice, né? É idiota você prender as pessoas porque elas são carecas e usam boné. É idiota, então não vai ser mais crime não. Opa, pera. Quando você muda uma lei, descriminaliza uma conduta, você está assumindo que a sociedade mudou seu entendimento de que algo que ela achava errado nunca foi errado. Portanto, aquela minha pena que eu estou cumprindo lá de 10 anos de prisão era completamente indevida, portanto eu devo ser solto imediatamente. Por quê? Olha só, a lei só retroage em favor do réu. Entende o porquê? Eu falei de toda essa porrada de coisa até agora para chegar em um determinado ponto. Fernando Henrique pedalou, Lula pedalou, Dilma pedalou. E o Tribunal de Contas da União só mudou seu entendimento em 2015. Você teve uma mudança de norma. Se você tem uma mudança de norma, peraí, mas a Dilma não tinha como saber antes que a norma ia mudar. Se ela não tinha como saber antes que a norma ia mudar, ela não cometeu crime. Porque não era crime. Uma coisa é fato. As pedaladas que aconteceram anteriormente eram pedaladas pequenininhas. Alguns bilhões de dólares. A Dilma fez uma pedalada gigantesca. 55 por aí. 50 e poucos bilhões de dólares. Foi muito maior. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a diferença de você roubar uma CG Titan com uma arma na cabeça da vítima e de você roubar um carro? O que define o crime não é o tanto da coisa que você fez. O que define o crime, vamos tirar daqui o princípio da bagatela também, que é aquele princípio que diz que você não vai botar uma pessoa presa 10 anos porque ela roubou um pote de manteiga para passar num pão velho. Mas não faz diferença você, tipo, fazer um roubo numa saidinha de banco e roubar 10 mil, ou você pegar e roubar 5 milhões de um carro forte. Você cometeu o mesmo crime. A conduta é a mesma. O que diz o que é o crime ou não é a conduta. Portanto, não há o que se dizer que, mas as pedaladas da Dilma foram muito grandes. Não importa. A partir do momento que isso se tornou crime, digamos assim, o entendimento mudou, opa, peraí, agora a gente não faz mais. Mas antes podia. Não tem que ver com se está certo ou se está errado, se é bom para o país ou se é ruim para o país. Não estou entrando nesse mérito. O mérito que eu quero deixar aqui é, não é crime. Simples assim. Não é crime, porque não era antes. Agora, a partir de agora, quem fizer é. Será que vão pegar mesmo? Cenas dos próximos capítulos. E todas essas coisas foram só alguns conceitos para a gente poder chegar no o que é o jurídico político. O que querem fazer crer, e que me deixa embasbacado, inclusive aqui gente muito estudada, do porte de professor da Universidade de São Paulo, lá com São Francisco, da USP, a doutora Janaína Pascoal, que talvez até possa um dia ser minha professora, já estou vendo um zero aqui de longe. Ela basicamente diz o seguinte: eu não preciso ter necessariamente um crime, quem define o que é o crime é o Senado, porque isso aqui é um julgamento jurídico político. Pera aí, doutora, vamos com calma aí. Vamos tentar fazer uma análise. O que é um julgamento jurídico político, de fato? Ou pelo menos assim, como eu consegui aprender o que era jurídico político. Primeiro semestre de Direito Constitucional, sabe? Numa universidade fuleira. Eu aprendi isso, doutora, pelo amor de Deus. Um julgamento jurídico político dá-se por quê?
Porque a partir do momento que você tem o mérito, houve um crime, quem vai julgar se isso é condenável ou não é o Congresso. Primeiro, a Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal. Exemplo, vamos falar de outro crime de responsabilidade. O Brasil entrou numa guerra que não era para ele entrar. Ele não foi agredido. Já que a gente não respeita a democracia mesmo e essas coisas, imagina essa coisa americana, essa porra. Vamos falar então da única pessoa por quem todo mundo tem algum respeito nesse país, né? Que é Eduardo Cunha. O presidente da Argentina falou mal da mãe do Eduardo Cunha. E o presidente não ficou feliz com isso e pegou e mandou o exército invadir a Argentina. Mas peraí, é um crime de responsabilidade você atacar militarmente um outro país sem ser provocado, belicamente. Alguém vai lá e pede o impeachment do senhor Michel Temer. Aí vai lá o Congresso julgá-lo. Cabe à Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal decidir se aquele crime cometido pelo presidente é condenável politicamente. E obviamente que se fosse o caso de ter xingado a mãe do Eduardo Cunha, ele seria absolvido. Afinal de contas, é um excelente motivo para ir para a guerra. Ou então pode ter tido uma catástrofe e as pessoas estarem morrendo e precisar de dinheiro urgentemente. Ele fala, o Banco do Brasil me empresta e foda-se, se quiser me tirar depois, me tira. E o Senado olhar para ele e falar, foi uma atitude nobre e a gente não vai te condenar por isso. Por mais que tenha sido um crime. Essa é a questão do julgamento jurídico e político. Você primeiro julga o mérito, você vê se aquilo de fato é crime. Isso sequer deveria ser competência do legislativo, isso deveria ser uma competência técnica do judiciário. Qual é a solução para esse problema? A gente poderia ter uma mudança na legislação, nossa legislação que trata de impeachment é de 1950. A única razão pelo qual o meu estimadíssimo ministro Ricardo Lewandowski está se prestando a esse papel ridículo que dá para ver nos olhos dele o desgosto que ele tem de presidir essa farsa, é porque a lei de 1950, que o vice-presidente da República também era presidente do Senado. Então, se o vice-presidente, que se tornaria presidente, presidisse a sessão para caçar o presidente, havia claramente um conflito de interesse. Então, eles pegaram o presidente do Supremo e jogaram lá dentro para isso. Isso não confere legitimidade aos atos do Senado. Ele é, como o André Zanardo justificando falou, ele está ali para passar um pano, para falar, oh, não, só não briguem, não pode morder o coleguinha. Então eu espero que eu tenha sido claro, esse vídeo ficou longo pra caramba, e eu agradeço muito a presença de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou alguma coisa que eu deixei de falar, vocês colocam aqui nos comentários aqui embaixo. Eu quero começar a gravar um vídeo desses por semana, de preferência com uma qualidade um pouquinho melhor, e se tiverem sugestões de assuntos, vocês podem colocar aqui embaixo. Eu não sou um jurista, gostaria muito de ser, se tivesse um pouco mais de tempo e paciência para estudar para a FUVEST, mas eu posso pesquisar a respeito disso porque é uma coisa que eu gosto bastante. Então, se vocês quiserem um próximo vídeo sobre alguma coisa, por favor, coloquem aqui nos comentários. Muito obrigado, um abraço, um beijo, boa noite, tchau.